Bem-vindo de volta ao programa. Conosco, diretamente do Lounge em Belgrado, está o professor Jeffrey Sachs. Seja bem-vindo e obrigado por reservar um tempo em sua agenda tão cheia. Prazer estar com você e obrigado por entrar em contato comigo. Bem, o motivo pelo qual entrei em contato com você é que você já assessorou governos em todo o mundo e continua mantendo um ótimo relacionamento com muitos líderes mundiais diferentes. Isso é interessante porque você acabou de escrever uma carta aberta ao chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre a responsabilidade da Alemanha pela segurança europeia. Eu gostaria de saber se você poderia, desenvolver um pouco os argumentos que apresenta nessa carta. Com certeza, Glenn. A carta surge porque o chanceler Merz está batendo os tambores de guerra quase todos os dias. Ele diz que a Rússia é uma inimiga, que precisamos nos preparar para a guerra. Ele nem sequer tenta se envolver em qualquer tipo de diplomacia com o presidente Putin. Ele é o chanceler da Alemanha e tem uma responsabilidade. Estou bastante alarmado com o estado das coisas na política europeia neste momento, porque a Europa está no caminho errado. Está em um curso muito perigoso, sem qualquer autocompreensão. E o chanceler alemão realmente deveria reconhecer essa situação. O objetivo da minha carta é que o chanceler alemão entenda que a Alemanha teve um papel importante na preparação e na continuação desta guerra na Ucrânia. A Alemanha não agiu de forma responsável. Em muitos momentos, o país seguiu um caminho totalmente errado e contraditório em relação ao que seus líderes diziam. Quero que o chanceler Merz reflita sobre isso antes que ocorra um desastre. Quero uma reflexão honesta na Alemanha. E Glenn, começo com um ponto muito básico. Claro, isso já foi muito discutido, mas é uma questão de responsabilidade especial para a Alemanha. E foi assim que, em 1990, o governo alemão prometeu de forma inequívoca e repetida à liderança soviética e também à liderança russa, ainda no contexto da União Soviética, que a OTAN não se expandiria para o leste no processo de reunificação alemã. Portanto, a Alemanha tem um papel e uma responsabilidade absolutamente centrais no desastre que se desenrolou. Porque, é claro, a Alemanha trapaceou e os Estados Unidos também trapacearam. Tanto a Alemanha quanto os Testuantes, em fevereiro de 1990, em várias ocasiões, disseram de forma inequívoca ao presidente Gorbachev e a outros altos funcionários soviéticos, no contexto das negociações sobre a reunificação alemã, nem um centímetro para o leste. Não havia ambiguidade alguma. O significado era claro. A OTAN não se expandiria nem mesmo para a parte oriental de uma Alemanha reunificada, muito menos para a Europa Oriental, muito menos para os Balcãs, muito menos para a Ucrânia e a Geórgia. E esse não foi um compromisso acidental. A unificação da Alemanha em 1990 marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, e para que a Alemanha pudesse se reunificar, ela se comprometeu com a União Soviética e depois com o presidente Yeltsin, em 1991 e 92, que a reunificação da Alemanha, o país que causou o desastre da Segunda Guerra Mundial, não se aproveitaria da União Soviética, e especificamente que a OTAN não avançaria para o leste. É claro que no mundo da propaganda ocidental, isso é negado ou minimizado como algo sem importância. Isso foi há muito tempo. Mas não é insignificante. É o casus belli desta guerra. Todos que estão próximos a esta guerra sabem disso. Na verdade, há apenas alguns dias, uma importante figura do Conselho de Segurança Nacional do governo Biden, que foi vítima de uma pegadinha em uma ligação, afirmou de forma inequívoca que sim, se tivéssemos dito não à ampliação da OTAN, não teria havido guerra na Ucrânia. Portanto, o meu ponto na carta ao chanceler Scholz é: assuma alguma responsabilidade, chanceler. Este é o seu país. O seu país está no centro desta crise.
Compreenda essa história. Diga a verdade e pare de tocar os tambores da guerra. Eu sigo com muitos outros exemplos da falta de franqueza, reflexão, honestidade ou compreensão da Alemanha sobre o próprio papel do país na origem desse desastre. E há muitos casos que poderiam ser discutidos. Outro exemplo é 1999, quando a Alemanha, como parte da OTAN, participou do bombardeio de onde estou hoje, Belgrado, por 78 dias no coração da Europa. Sem qualquer instrução ou responsabilidade perante as Nações Unidas, foi uma demonstração de poder em que a Alemanha desempenhou seu papel em uma ação absolutamente ilegal. Ou considere a aquiescência e o silêncio da Alemanha, quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do Tratado de Mísseis Antibalísticos em 2002, o que representou a mais importante desestabilização do sistema de controle de armas nucleares da era moderna. E tudo sobre a ampliação da OTAN precisa ser entendido no contexto de um quadro nuclear fraturado e desestabilizado, que os Estados Unidos e seus aliados da OTAN romperam, pois era das because the ABM Treaty was part of the nuclear stability. And then the United States said, no, we don't participate in that. E então os Estados Unidos disseram não participamos disso, e vamos expandir a OTAN, contrariando as promessas que havíamos feito. Ou considere o reconhecimento do Kosovo pela Alemanha em 2008, após o bombardeio da OTAN. Então a Europa fala sobre a inviolabilidade das fronteiras, exceto quando a própria Europa quer quebrar as fronteiras. A Europa quebrou a Sérvia, e não apenas desmembrou a Sérvia, naturalmente sem surpresa, como também instalou a maior base militar da OTAN no sudeste da Europa, em Kosovo, a parte da Sérvia que havia separado. Essa base é Bondsteel, a maior base da OTAN na região dos Balcãs. E então, no mesmo ano, a Alemanha participou do desastre da cúpula da OTAN em Bucareste. Reunião muito interessante, aliás, aquela que foi a causa imediata desta guerra. Porque em 2008, os Estados Unidos exigiram que os aliados da OTAN anunciassem que a aliança se expandiria para a Ucrânia e para a Geórgia. Muito interessante. Não apenas completamente contrário à promessa, mas também totalmente contrário ao que os próprios ucranianos queriam naquele ano, pois havia uma oposição pública esmagadora à adesão à OTAN. Os ucranianos sabiam que isso lhes traria problemas. Bush insistiu fortemente. A chanceler Angela Merkel escreveu em suas memórias recentes que sabia que essa era uma decisão terrível e perigosa que poderia levar à guerra. Mas ela cedeu, e no segundo dia da cúpula de Bucareste acompanhou os Estados Unidos com o compromisso de que a OTAN se ampliaria para a Ucrânia e para a Geórgia, colocando-nos no caminho para uma guerra aberta. Então eu lembro ao chanceler Merz que, em 21 de fevereiro de 2014, no contexto da revolta da Maidan, manifestações que foram incentivadas, impulsionadas e financiadas pelos Estados Unidos de várias maneiras, a Alemanha, junto com a Polônia e acredito também a França, os 3 ministros das Relações Exteriores da União Europeia, negociaram com o presidente Yanukovych da Ucrânia que, diante dessa instabilidade, a calma seria restaurada. O governo constitucional do presidente Yanukovych continuaria e haveria eleições mais tarde, em 2014. Tudo isso foi acordado pelo ministro das Relações Exteriores da Alemanha e seus colegas em 21 de fevereiro de 2014. Poucas horas depois, os chamados manifestantes apoiados pelos Estados Unidos, na verdade paramilitares de extrema-direita, tomaram os prédios do governo em Kiev e instalaram um governo extraconstitucional, mentindo ao afirmar que Yanukovych havia renunciado, enquanto Yanukovych declarou de forma absolutamente clara: eu sou o presidente da Ucrânia. Eu absolutamente não renunciei. Então, onde estava a Alemanha algumas horas depois de ter intermediado um acordo? Ficou em silêncio. Sim, apoiamos o novo governo, apoiamos o golpe. Nenhuma responsabilidade da Alemanha, absolutamente. Quando a região de Donbass disse, não aceitamos o golpe,
E quando o regime golpista imediatamente propôs uma repressão à população de origem russa de várias formas, incluindo a restrição do uso da língua russa, é claro que a guerra começou. E no início de 2015, portanto, nem mesmo um ano após o início dessa guerra, basicamente quase no aniversário do Maidan, pouco antes, a Rússia ajudou a intermediar um acordo de paz chamado Acordo de Minsk II. Esse acordo previa o fim das hostilidades com base na autonomia política da região de Donbas, de Donetsk e Lugansk. E a Alemanha se levantou novamente. A chanceler Merkel e a França disseram: nós garantiremos a paz. Esse novo tratado foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU, e Alemanha e França seriam os fiadores no chamado processo da Normandia. Eles trapacearam mais uma vez, porque dentro desse jogo entre os Estados Unidos e a Ucrânia, disseram não, não vamos dar autonomia ao Donbass, vamos retomá-lo pela força. E os Estados Unidos, é claro, construíram, a um custo de bilhões de dólares, um exército de 1 milhão de homens na Ucrânia para esse propósito. O que fizeram a França e a Alemanha, como garantidoras do Acordo de Minsk? Quando a Ucrânia se recusou a implementar o acordo que havia sido endossado pelo Conselho de Segurança da ONU, a Alemanha não fez nada, nenhuma palavra. E então, quando perguntaram à chanceler Merkel sobre isso depois que ela deixou o cargo, ela disse: ah, sim, sabe, na verdade era apenas para ganhar tempo para que a Ucrânia se fortalecesse. Por muitos motivos, não acho que essa tenha sido a intenção original. For a lot of reasons, I don't think that was the original intention. I think it was the weakness of Germany. Acho que foi a fraqueza da Alemanha, não que fosse um jogo desde o início. Tenho motivos para acreditar que a chanceler Merkel realmente achava que a autonomia era o modelo certo, porque em parte o Acordo de Minsk II foi inspirado em um arranjo de autonomia para cidadãos de língua alemã do norte da Itália, em uma região chamada Tirol do Sul, algo sobre o qual a chanceler Merkel sabe muito. Então não acho que ela tenha considerado desde o início que fosse um jogo, mas ela não defendeu a paz de forma alguma. Então, Glenn, tudo isso é para dizer que você não ouviria uma palavra sobre isso do chanceler Merz. Ele não disse uma única palavra sobre a responsabilidade da Alemanha, sobre a obrigação da Alemanha, sobre a ampliação da OTAN, que novamente todos entendem ser a razão central para esta guerra. Ele não disse uma palavra sobre o golpe da Maidan, que foi contrário ao que a Alemanha havia prometido. Ele não disse uma palavra sobre o fracasso do Acordo de Minsk II, que a Alemanha havia prometido garantir em sua implementação. Portanto, considero a situação extraordinariamente perigosa e totalmente desprovida de qualquer reflexão por parte desses chamados líderes que estão nos conduzindo ao desastre e levando a Europa ao desastre. Trata-se desse par de líderes alemães, Merz e Ursula von der Leyen. Eles se conhecem, estão trabalhando lado a lado, dois líderes alemães que não reconhecem, nem por um momento, a responsabilidade da Alemanha pela paz ou seu papel na criação dessa situação desastrosa. A ironia, porém, é que quando Moscou apoiou a unificação da Alemanha, havia, na verdade, forças políticas muito fortes, tanto na França quanto na Grã-Bretanha, que não se sentiam confortáveis com a reunificação alemã. Alguns até se referiam a ela como um quarto Reich. O argumento era que a Alemanha alcançaria, em tempos de paz, o que não conseguiu alcançar em tempos de guerra. No entanto, enquanto Moscou apoiava a unificação da Alemanha, a Alemanha acabou sendo vista como, bem, até certo ponto, traindo os russos. Porque quando chegou a hora de unificar a Europa, todos acabariam sendo incluídos e teriam um assento à mesa, exceto os russos, o que na prática reviveu a política de blocos. Mas isso é interessante. E Glenn, nós sabemos que a Alemanha estava envolvida desde o início dessa enganação, não apenas violando as promessas explícitas que havia feito, mas também defendendo desde o começo que a OTAN deveria se expandir, em total contradição com tudo o que havia sido dito. Portanto, a Alemanha não foi apenas uma espectadora que deixou sua palavra perder valor.
foi uma participante ativa em 93 e 94, desde o início, ajudando a convencer Bill Clinton, que era um presidente muito inexperiente e, na época, relativamente irrelevante, a fazer essa coisa absolutamente desastrosa, que foi romper um acordo diplomático muito importante. E veja, isso já foi repetido e debatido inúmeras vezes. Mas agora, existem inúmeros depoimentos de que essa questão da OTAN foi o ponto central, incluindo o que mencionei há apenas alguns dias, vindo de um integrante do governo Biden, que reconheceu isso. Portanto, Merz deveria dizer verdade sobre este assunto. Isso foi Amanda Slot. Está correto. Ela era a principal assessora para a Europa. Essa não era uma posição menor, de forma alguma. Isso está absolutamente correto. Eles sabem o que estão fazendo. E a propósito, como já disse em muitas ocasiões, tive exatamente essa conversa com Jake Sullivan no final de 2021. Eu disse a ele numa longa ligação, Jake, diga que a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia. E ele me respondeu, Jeff, acredite em mim, a OTAN não vai se expandir para a Ucrânia. E eu disse, Jake, se você vai dizer isso, diga publicamente. Ah não, Jeff, não posso dizer isso publicamente. Temos uma política de portas abertas. Jake, vocês vão entrar em guerra por algo que nem vai acontecer. E ele me respondeu, Jeff, não vai haver guerra. Essa é a loucura com a qual vivemos agora. As falsidades com as quais convivemos, vindas desses funcionários do governo. E Merz precisa agir com honestidade antes que sejamos arrastados para um desastre. Considerando que a Alemanha se tornou um dos principais autores desta guerra, o que achei muito poderoso em sua carta é o argumento de que a segurança europeia deve ser indivisível, que isso não é um ponto de vista russo. Isso estava no centro de todos os nossos acordos, que de fato assinamos para uma arquitetura de segurança pan-europeia. No entanto, quando se ouve os alemães hoje, eles refutam a noção básica de que a Rússia deva ter qualquer tipo de garantia de segurança. Quero dizer, como passamos de reconhecer a segurança indivisível como o núcleo da estabilidade na Europa, para rejeitar a ideia de que os russos têm preocupações legítimas de segurança ou que deveriam ter garantias. Quero dizer, isso é realmente extraordinário, mas sinto que se tornou algo normalizado. Glenn, sabe, tenho revisitado os momentos-chave dos últimos 2 séculos. É uma aflição recorrente, e a Alemanha tem desempenhado um papel nisso repetidamente. Voltando, é claro, à Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra, a principal conferência em Potsdam determinou que a Alemanha seria neutra e desmilitarizada. E mais uma vez, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França trapacearam nisso. Disseram não, a nossa parte será remilitarizada, se tornará um país independente e fará parte da OTAN. E em 1952, Stalin entrou em contato com o que ficou conhecido como a Nota de Stalin e disse ao Ocidente, mas Potsdam, vocês prometeram neutra e desmilitarizada. E foi assim que a Guerra Fria que estava se formando poderia ter terminado. E sabe, os historiadores depois discutiram e os historiadores ocidentais disseram que não, que Stalin não falava sério e assim por diante. Mas quando os arquivos foram abertos, descobriu-se que Stalin realmente falava sério. Neutralizar a Alemanha, desarmar a Alemanha e encerrar a Guerra Fria. Quem bloqueou isso foi Adenauer, o chanceler da Alemanha. Ele disse, é melhor estarmos divididos do que sermos neutros. Assim a Alemanha jogou uma carta falsa. Ele chegou a mandar seu embaixador em Londres dizer a altos funcionários britânicos, em uma nota muito secreta, não confio no povo alemão, não quero ser neutro. Talvez no futuro eles fiquem do lado da Rússia, então não confio no meu próprio povo. Nessa comunicação, o embaixador alemão explicou, por favor, isso nunca deve se tornar público, porque obviamente enfraqueceria a posição política do chanceler se isso fosse conhecido. Mas a questão é que Adenauer agiu com falsidade, e a alegação era de que Stalin não falava sério.
Mas os historiadores mostraram que Stalin falava sério. Quem foi enganosa foi a Alemanha. E sinto muito, estamos vendo isso repetidamente. Mas o ponto da minha carta de hoje, eu nem queria voltar a toda essa história. Eu só queria dizer que no período imediato da unificação, a Alemanha estava ali e não cumpriu sua palavra. Ela precisa assumir a responsabilidade agora para fazer a paz com base na diplomacia, não nessa narrativa propagandística sobre o que está acontecendo hoje. E Mers precisa absolutamente conhecer essa história e contá-la com verdade antes que todos nós soframos um desastre completo. Simplesmente não consigo acreditar que Mers e von der Leyen estejam tentando colocar a Europa novamente em suas mãos, de uma forma distorcida, desculpe, que também vai criar um desastre para a Europa. Esse é o ponto. Bem, há algo a ser reconhecido sobre a Alemanha. Durante aquele período, eles tinham a Ostpolitik, que trouxe algo de bom. Por isso, é muito triste ver que, mais uma vez, a Alemanha aspira a assumir um papel de liderança em uma guerra contra a Rússia. Mas também, só para dizer, você sabe, Willy Brandt, é claro, com a Ostpolitik foi um político notável. Helmut Schmidt. Eu conheci pessoalmente o chanceler Kohl. Encontrei-me e tive reuniões com Hans-Dietrich Genscher. Sabe, eu achava que eram pessoas honradas, que queriam a unidade alemã e tinham certa estatura. Eles explicaram como isso poderia ser feito com segurança indivisível, tanto para a Rússia quanto para a Europa. E se simplesmente cumprissem isso agora, esta guerra terminaria. Muito obrigado. E bem, só mais um último ponto. Também achei muito fascinante na sua carta o foco na verdade. Essa ideia de que a verdade pode pôr fim a todas essas hostilidades. Porque não se trata apenas de termos divergências, como você já disse antes nas nossas conversas com Sullivan. Você mencionou Merz, agora Macron, e novamente Merz. O fato é que eles sabem exatamente do que a Rússia tem medo, o que causou a guerra. O problema é que eles mentem. Não são dois argumentos concorrentes, é que eles não dizem a verdade. Dizem uma coisa em particular e outra diferente em público. É esse engano e essa propaganda que são a parte horrível de toda essa guerra. Até que o brincalhão consiga fazer alguém dizer a verdade, eles continuam mentindo uns para os outros. Isso está absolutamente correto. São os brincalhões e comediantes que precisam nos trazer a realidade. É uma grande tragédia. Mas bem, eu sei que você está no aeroporto e eu preciso pegar o seu próximo voo. Então, como sempre, muito obrigado por dedicar seu tempo. Raul, é ótimo estar com Glenn Giesing. Muito obrigado.